Contratar um profissional do mercado financeiro, um assessor de investimentos, para te ajudar a investir melhor e obter melhores resultados é uma ótima ideia, certo? Errado. Na grande maioria das vezes, se o seu assessor de investimentos propõe buscar ótimas rentabilidades e ótimas oportunidades do mercado financeiro, é justamente o oposto que ele fará por você. E no vídeo de hoje eu vou te explicar o que consiste em ser um bom assessor de investimentos, atitudes que ele tem que tomar, quando você deveria contratar um assessor e quando você deveria demitir o seu, caso ele não faça o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E apenas como um contexto para o vídeo de hoje, já que a gente vai falar sobre assessoria de investimentos, eu já trabalhei em escritórios, corretoras e bancos como um assessor de investimentos. Inclusive minha última posição nessa indústria foi em um dos maiores bancos do mundo, trabalhando como assessor de investimentos na Merrill Lynch e cuidando de mais de 100 famílias com patrimônio de 5 bilhões de reais sob custódia. E foi justamente lá que eu aprendi o que um assessor de verdade, um assessor de qualidade faz para os seus clientes. E antes da gente começar a falar o que um assessor de qualidade faz para os seus clientes e se você deveria demitir o seu ou buscar um novo assessor, eu tenho um aviso importantíssimo para você que está me assistindo e trabalha com assessoria de investimentos atualmente. Primeiro, se você faz o que eu menciono nesse vídeo, fica aqui os meus parabéns. Você é um profissional diferenciado no mercado. Continue fazendo tudo isso, continue aplicando essas técnicas que você terá uma carreira incrível e mudará a vida de muitas pessoas. Segundo, se você é um assessor de investimentos que não faz o que eu vou falar aqui nesse vídeo, você tem duas opções. A primeira delas é assistir esse vídeo, entender essas boas atitudes de um assessor, aprimorar a sua prática, melhorar ainda mais o serviço que você presta para os seus clientes e se tornar um assessor muito bom, uma verdadeira exceção no mercado. E a segunda opção, e provavelmente o caminho que a maioria irá tomar, infelizmente, é ignorar o que eu falo nesse vídeo, até mesmo achar algum defeito no que eu falo nesse vídeo e continuar praticando uma semi-assessoria e não ajudando de verdade os seus clientes. Dito isso, antes de falar o que um bom assessor faz, vamos falar o que um bom assessor não faz. E é justamente nesse ponto que muitos de vocês vão se surpreender, porque é justamente o que a maioria dos assessores no Brasil faz e não deveria fazer. Considerando que os melhores resultados de uma carteira de investimentos de longo prazo vêm de ativos passivos, de baixo custo e neutros, em sua maioria uma carteira montada por ETFs, e já existem diversos estudos e estatísticas e artigos que comprovam isso, então não adianta nem refutar esse fato. Um bom assessor não é aquela pessoa que te promete ótimas rentabilidades e as melhores oportunidades do mercado financeiro. Tentar bater os índices mundiais, como já é provado por diversos estudos de diversas décadas, é um jogo de perdedores. E a partir do momento que você contrata alguém para te incluir nesse jogo, você está se contratando para o jogo de perdedores, você está pagando por um serviço que não faz o menor sentido. Então a primeira pergunta que você deve fazer para o seu assessor de hoje ou para um assessor que você pretende contratar no futuro é a seguinte: o que você acha de investimentos amplos e passivos que seguem índices mundiais e como você vê a possibilidade de bater esses índices no longo prazo? E é curioso que com essa pergunta você já vai perceber qual que é o tipo de valor agregado que o serviço dele te traz. E se ele te responder que o objetivo da assessoria dele, do trabalho dele, é justamente bater esses índices, sem mencionar os riscos envolvidos com essa tentativa, e se ele falar mal de investimentos passivos, falar que eles não servem, que eles são medíocres ou qualquer outra desculpa que eles costumam usar, se distancie desse assessor. Algumas pessoas na história foram sim capazes de bater os índices mundiais no longo prazo e com consistência, mas essas pessoas são as exceções das exceções e em muitos casos não está relacionado à habilidade do gestor e do investidor e sim à sorte que ele teve com sua estratégia. Inclusive existem diversos estudos um tanto quanto controversos que dizem que o Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, teve resultados acima da média e muito acima da média, explicados justamente pela sorte. E aqui nós estamos falando dos maiores investidores do mundo, dos maiores gestores do mundo, como o próprio Warren Buffett. Então é muito raro e muito, mas muito difícil que o seu assessor da sua cidade, que trabalha alguns poucos anos com investimentos, seja capaz de fazer o mesmo. Por isso, se a principal proposta dessa assessoria é te trazer ótimas rentabilidades e as melhores oportunidades do mercado, você não está lidando com um bom assessor, com aquele assessor que eu acredito que trará o máximo de valor por esse serviço. E aqui eu quero
quero deixar um outro aviso muito importante. Na grande maioria das vezes que você se depara com uma oferta desse tipo, de buscar melhores rentabilidades, não é questão de mau caratismo do assessor. Inclusive, na grande maioria das vezes, eu acredito sim que a maioria dos assessores são muito bem intencionados e querem oferecer o melhor serviço possível. Mas o que falta para esses assessores que são bem intencionados, mas focam na coisa errada, é conhecimento, é entendimento dos dados históricos, dessas estatísticas, desses estudos que comprovam que essa é uma tentativa frustrada de entregar esse serviço. O assessor que promete essas rentabilidades pode estar envolvido com uma empresa que prega essa busca inútil por rentabilidade, ou então ele pode estar muito imerso nessa indústria financeira que fica cega para essa busca de rentabilidade, afinal é justamente isso que causa os maiores lucros para as corretoras, assessorias e bancos. Portanto, na grande maioria das vezes, a culpa não é diretamente do assessor e muitas vezes da forma como ele aprendeu equivocada e do meio que ele está inserido. Então, existe sim solução para esse problema. Mas ok, sabendo que um bom assessor não faz, o que então ele deveria fazer para ser considerado um bom assessor? E aqui eu quero compartilhar com vocês 6 pontos que eram os nossos principais focos quando eu trabalhava na Merrill Lynch, quando a gente fazia aquela gestão de 5 bilhões de reais para diversas famílias, num serviço muito personalizado e que realmente fazia diferença na vida deles. Essas 6 atitudes são definição de perfil e objetivos, definição de necessidade de seguros, alocação de ativos, escolha de produtos financeiros, planejamento tributário e controle das emoções. E a gente vai falar em detalhes sobre cada um deles. Começando pela definição de perfil e objetivos, que na minha opinião é um dos passos mais importantes em qualquer organização financeira e até mesmo na nossa vida. Essa definição irá determinar como gastamos o nosso dinheiro, com quem passamos o nosso tempo, que trabalhos escolhemos ter durante a nossa vida, o quanto poupamos, o quanto investimos e como investimos. Então veja que a simples decisão de objetivos e perfil financeiro determinam a nossa atitude diária para o resto das nossas vidas. Determinam como a gente aloca o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso foco e a nossa energia. E o grande problema aqui é que a maioria das pessoas não sabe ou não tem conhecimento suficiente para determinar objetivos concretos, objetivos que façam sentido, objetivos que sejam atingíveis e que realmente mudem a vida dessas pessoas. E é muito comum ver pessoas traçando objetivos que são totalmente vazios, ou então que requerem um trabalho imenso, diversos sacrifícios, para quando a pessoa atinge o objetivo, ela vê que não era realmente aquilo que ela queria, que aquilo realmente não muda a vida dela como ela pensava. E é por isso que ter um bom profissional ao seu lado, que sabe os diferentes tipos de objetivos, as consequências de cada um deles e qual se encaixaria melhor na sua vida, é fundamental para essa organização financeira. Se o seu assessor nunca teve uma conversa com você sobre os seus objetivos, os seus sonhos, os seus planos futuros, as suas metas, datas, dificuldades e uma estratégia sólida e bem planejada para alcançar esses objetivos o quanto antes e com o menor risco possível, o trabalho dele já começou errado. E muito provavelmente o capital que você tem hoje e que terá no futuro não será alocado da melhor maneira possível. O segundo ponto a ser abordado por um bom assessor de investimentos é a necessidade de seguros. A não ser que você já tenha atingido a sua independência financeira, que você já tenha dinheiro suficiente para viver pro resto da sua vida sem se preocupar em trabalhar mais, você muito provavelmente precisa de um bom seguro no seu planejamento. Um falecimento ou até mesmo um acidente inesperado que pode te deixar inválido, são suficientes para jogar no lixo o melhor planejamento financeiro do mundo. E é justamente por isso que a definição e a contratação de bons seguros que fazem sentido para você estão no topo de uma lista de uma boa assessoria de investimentos. Determinar a quantidade necessária para segurar aquilo que realmente importa, os veículos que serão usados para esse seguro e quando que eles serão colocados em prática fará toda a diferença nesse plano e te trará uma tranquilidade que não tem preço. Todos nós, sem exceção, deveríamos pelo menos considerar algum tipo de seguro, tanto de invalidez quanto seguro de vida. Seguro saúde eu nem falo porque é uma obrigação para todo mundo, principalmente que mora no Brasil. E um bom assessor vai te ajudar nesses processos. E alguns lembretes importantes sobre esse tópico. O primeiro deles é que seguro não é investimento. Se um assessor te vende algum seguro com uma estratégia de investimentos por trás, justificando aquela posição, pois ela será investida com certas proteções que te trará tanto retorno no futuro, desconfie, pois a maioria dos seguros que tem esses investimentos por trás tem taxas altíssimas e não valem a pena. E muito provavelmente o assessor está te oferecendo esses seguros porque são eles que geram as maiores comissões para ele. Outro aviso importante, seguro
seguro não é para deixar ninguém rico. Seguro é para manter o seu padrão e o padrão de vida da sua família, caso algo inesperado aconteça. E essa parte de seguros é sim a menos divertida do planejamento financeiro, é a menos prazerosa de fazer, mas é com certeza uma das mais importantes. A terceira atitude de um bom assessor é definir a alocação de ativos de uma carteira. A alocação de ativos nada mais é do que a definição de percentuais que você vai destinar para ativos de renda variável, de renda fixa, investimentos alternativos e posições em caixa baseados nos seus objetivos e no seu perfil. E ao contrário do que muita gente pensa, a alocação de ativos é muito, mas muito mais importante que a escolha de investimentos individuais. A alocação de ativos é responsável por grande parte da performance, boa ou ruim, de uma carteira no longo prazo. Então é muito importante ter um foco imenso nessa alocação. E como eu disse, essa alocação de ativos ela deve ser baseada tanto no seu perfil quanto nos seus objetivos e ela deve estar alinhada com a sua situação presente e a situação que você deseja ter no futuro para a sua vida financeira. Ela deve levar em consideração também o seu emprego, a sua estabilidade ou falta de estabilidade, a sua estrutura familiar, número de dependentes e diversas outras variáveis que vão determinar os percentuais que você vai ter na carteira. As dívidas existentes e também possíveis dívidas a serem feitas no futuro também entram nessa alocação. Inclusive, existem sim casos onde dívidas podem sim fazer sentido e um bom assessor é capaz de determinar isso para você. Mas aqui é preciso muito cuidado. Existem assessores que recomendam o cliente a fazer dívidas, a pegar empréstimos para investir mais, porque essas dívidas que o investidor faz geram comissões enormes para o assessor. Então, todas as vezes que um assessor te recomendar fazer dívidas, principalmente se essas dívidas forem com ele, saiba bem quais são os interesses por trás disso e tenha certeza que você confia muito no assessor antes de aceitar esse tipo de dívida com ele. Ainda sobre a alocação de ativos, se você optar por uma alocação mais agressiva, ela pode sim, com mais instabilidade, trazer melhores rentabilidades no futuro, melhores resultados e fazer com que você atinja os seus sonhos financeiros mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, ela é mais arriscada, ela é menos segura. E muitos investidores que não têm o estômago para aguentar esse risco, talvez cometam erros graves durante momentos de crise, momentos mais difíceis. E a gente vai falar mais deles no sexto ponto de controle emocional. Por outro lado, se vocês optam por uma estratégia muito conservadora, a rentabilidade será prejudicada. Ela será mais segura, mais estável, mas talvez você não atinja os seus objetivos financeiros. E aqui deu para entender a importância de uma alocação devida, de uma alocação alinhada com aquilo que você precisa. E depois de determinar objetivos, perfil do investidor, necessidade de seguros, alocação de carteira, a gente finalmente chega na quarta atitude de um bom assessor de investimentos, que é a escolha de produtos financeiros. Na maioria dos casos, os assessores financeiros que não são tão bons assim começam todo o planejamento nessa etapa aqui, com aquele foco em bater o mercado, em escolher os melhores ativos, em escolher os melhores investimentos que vão te trazer as maiores rentabilidades. E a gente já viu que o único resultado bom que isso traz é no bolso deles, através de altas comissões. E na realidade, é justamente aqui que a humildade em admitir dados históricos entra em jogo, em admitir que os melhores veículos de investimento são justamente aqueles passivos, com os menores custos possíveis, mais neutros possíveis que acompanham a rentabilidade dos mercados globais. Mas sabe qual que é um grande problema e é um divisor de águas entre um bom assessor e um mau assessor? É que se o assessor não fez todo aquele trabalho anterior de definição de metas e objetivos, de perfil de seguros, de alocação, e ele chega agora e te oferece ativos passivos de baixo custo e neutros, o valor do trabalho dele praticamente não existe. Afinal, você mesmo poderia fazer essas escolhas, que são sim muito simples. Então, uma pessoa que não fez todo aquele trabalho de antes, ele vai tentar justificar o trabalho dele através de escolhas complexas, de estratégias sofisticadas. Ele vai te ligar todos os meses com uma nova oportunidade única para aquele ativo, numa busca frustrada de tentar justificar aquilo que ele está te cobrando para fazer, que não está sendo bem feito. Então, a escolha de ativos financeiros para tua carteira de investimentos é talvez a etapa mais simples de todas, a mais óbvia de todas, a que deveria ser gasto menos tempo de todas. E é justamente nela que você vai entender se o seu assessor é realmente de qualidade ou não. Um próximo ponto
de um bom assessor de investimentos são os impostos, que na maioria das vezes são negligenciados por muitos escritórios. Aqui nos Estados Unidos, onde a taxa de investimentos mais seguros são menores e os impostos são mais altos, eu aprendi uma coisa valiosíssima lá no banco, na Merrill Lynch. Focar nos impostos, no caso na redução deles, é uma das formas mais efetivas e seguras de você aumentar a rentabilidade do seu cliente de longo prazo. Se você é capaz de reduzir em alguns pontos percentuais os seus impostos, isso se torna automaticamente uma rentabilidade no seu bolso. Claro, agindo de formas legais, sempre. A redução dos impostos é a forma mais segura e garantida de você ter uma melhor rentabilidade de longo prazo. E aqui um exemplo prático e rápido para você ver se o teu assessor está cuidando dessa parte. Se você investe em BDRs e ETFs de ativos estrangeiros negociados no Brasil, o que é algo muito conveniente para um assessor, afinal, quando você negocia esses ativos no Brasil, você continua com o dinheiro dentro da corretora que ele trabalha, gerando lucros e comissões para ele, você já está cometendo um erro tributário grave. Investimentos em BDRs e ETFs de ativos estrangeiros dentro do Brasil, negociados em corretoras brasileiras, não possuem a isenção de imposto sobre lucros que os investimentos diretos no exterior em estoques e ETFs negociados em bolsas americanas possuem. E o simples fato de você optar por um investimento que não tem essa isenção vai reduzir o seu resultado final em até 15% no longo prazo. Então uma pequena atitude, uma pequena mudança de foco no seu investimento que vai te garantir um resultado muito melhor lá na frente. Escolhas assim, que envolvem conhecimento e um bom caráter, que farão com que você atinja os seus objetivos financeiros muito antes e com mais tranquilidade. E um bom assessor fará isso por você. E por último, e talvez um dos papéis mais importantes de um assessor de investimentos, é o controle emocional do seu cliente. Investir é muito mais sobre ter inteligência emocional, controle das suas emoções, do que inteligência técnica, do que os melhores ativos dentro de uma carteira. As decisões que vocês tomam durante o calor do momento, durante grandes crises, durante quedas bruscas na carteira de investimentos, são aquelas que farão toda a diferença e determinarão o resultado final desse planejamento. E para que você, investidor, tome boas decisões nesses momentos mais difíceis, nada melhor do que você ter alguém para conversar, você ter um grupo de amigos, ou então um grupo de alunos, como a gente faz com os alunos do curso Autonomia Financeira, onde todos estão alinhados com o seu propósito, alinhados com uma estratégia de longo prazo para te auxiliar a tomar melhores decisões. E caso você não faça parte do Autonomia ou não tenha um amigo para te dar esse suporte, um bom assessor de investimentos fará isso por você. Então tenha sempre alguém que possui muito conhecimento, que não esteja envolvido diretamente nas emoções da sua carteira, mas sim nos resultados dela, te guiando e te auxiliando nesses momentos mais cruciais e mais difíceis. E com essas informações do vídeo de hoje, eu tenho certeza que você será capaz de contratar um assessor que faça um bom trabalho, esteja alinhado com aquilo que você realmente precisa, de você demitir e trocar o seu assessor caso ele não faça isso e não esteja disposto a se abrir para essas novas possibilidades, ou então fazer tudo isso por conta própria, caso você esteja disposto a buscar conhecimento para tal. E eu quero que você conte comigo nesse processo de busca de conhecimento, para que você tenha autonomia e seja capaz de investir muito bem, cobrindo todos esses pontos por conta própria, sem depender de alguém, sem pagar por um serviço caro que na maioria das vezes não é efetivo. E se você ficou com qualquer dúvida sobre o que foi dito no vídeo de hoje ou tem qualquer observação, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.